Olá a todos, estamos aqui para fazer a leitura do relatório do TEP referente ao mês de junho. Esse mês a gente teve um pequeno delay, um pequeno atraso, a gente mudou o nosso administrador, saímos da Apex para o BTG, então por isso que a gente está soltando o relatório um pouco mais tarde e automaticamente o vídeo também um pouco mais tarde. Né? Então a gente espera ajustar para os próximos meses. Tudo bem, Nath? Tudo jóia, Bia. Vamos lá. Esse mês, acho que o grande diferencial que teve no TEP foi a distribuição de 1 em 10 no último mês, né, em junho. E a gente veio falando isso ao longo do semestre, que isso ia acontecer, que a gente ia distribuir a questão do 0,95 e no último semestre, depois de março, quando a gente soltou o fato relevante, a gente mencionou essa distribuição que seria maior, impactada. No nosso guidance, a gente estava em torno de 1,5 e acabou sendo 1,10. Sim. Vamos só lembrar, Nardi, por que teve essa distribuição para não acharem que é recorrente também no 1,10, né? Acho que é importante deixar claro. A gente bem que gostaria, né? A gente fala todo mês, todo ano, pelos últimos 2 anos. Mas acho que é importante porque tem gente entrando agora no fundo, né? Não, é importante falar porque também o 0,95 e o 1,10, de onde veio esse 1,10, né? Eu acho que a gente começou, acho que primeiro de tudo, né? Acho que para quem não entende bem a legislação vigente, toda a apuração de lucro ela é caixa, né? Então, o que acontece? Por que não teve, por exemplo, no primeiro mês do ano uma distribuição mais alta, né? Porque ali a gente não tinha apurado aí no ganho de capital de uma parcela que a gente recebeu em fevereiro. Então, só no momento que a gente recebeu a gente pode distribuir. Ainda assim, a gente sempre faz um manejo ali do resultado do fundo, né, para poder manter as distribuições mais elevadas. Então, por exemplo, esse semestre aqui, a gente ainda distribuindo 1,10 no último mês, a gente ficou com 95% do resultado distribuído e aí com isso a gente subsidia um pouco o resultado do semestre subsequente. A maior parte dele aí tá um pouco mais elevado em função de ganhos não recorrentes, então a gente vendeu o São Luís lá em abril de 2024 e a gente vem recebendo parcelas ali, conforme o cronograma que a gente divulgou no Fato Relevante. A gente tem uma página específica do relatório que a gente também coloca parcelas a pagar e a receber de aquisição. E aí parte dessa parcela sempre é um ganho de capital que a gente apura, né? E aí com isso, quando a gente apura, a gente tenta deixar mais linear possível para deixar, né? Inclusive só explicando um pouco da nossa estratégia em deixar linear e não assim no último mês do semestre, como algumas gestoras costumam fazer, é que muitas vezes o investidor ele não entra em um mês. Às vezes ele vai receber um dinheiro, um bônus, por exemplo, um 13º, alguma coisa, que só vai dar a oportunidade dele entrar no outro mês, né? Num mês que ele não tem um recurso, e com isso a gente fala, bom, quem não teve oportunidade de entrar nesse mês para pegar uma parte do ganho de capital, a gente deixa linear até o fim do semestre. E aí a gente vinha divulgando no guidance, sempre ali no último mês desse ano, desse semestre, que a gente ia distribuir ali em R$1,05, né? Tem as bandas, a gente acabou distribuindo R$1,10, tinha uma gordura ali na nossa divulgação e a gente também acabou recebendo. A gente divulgou há uns 3 meses atrás que a gente teve um acordo com o Inquilino Aliança, que estava devedor, né? Tinha aluguéis em atraso. A gente entrou com uma ação lá para rever todos os aluguéis, fizemos um acordo judicial e com isso a gente recebeu agora dentro do mês de junho ainda a última parcela que faltava e aí com isso a gente conseguiu deixar o resultado mais alto desse semestre. Então, só fazendo um resumo, a gente recebeu uma parcela da venda do São Luís no dia 28 de fevereiro, então por isso que a gente conseguiu manter o 0,95, tinha uma gordurinha a mais, e daí em março a gente fechou esse acordo, então que possibilitou chegar a 1,10, mas isso não é o recorrente, e a gente é super transparente, no nosso guidance a gente já coloca para o segundo semestre o 0,74, né, essa banda 0,74, então assim, é só do tipo, mas por que caiu? Não, uma coisa é recorrência, outra coisa são vendas de ativos e outros fatores que acabam impactando a distribuição maior, né? Certo. Então, assim, super importante isso para a gente estar alinhado com todos os investidores. Nardi, eu acho que é importante também mencionar o que a gente tem feito das melhorias dos ativos, né? Se você quiser passar aí lembrando assim do Passarelli, a gente sempre vem mencionando que todo o nosso portfólio está à venda. Eu acho que se a gente tivesse que falar um hoje, seria o Passarelli, porque realmente a gente finalizou tudo, né? Eu acho que é primeiro que ele está numa região ali muito boa, né? Que é Pinheiros, que quem é de São Paulo, principalmente sabe o que o boom que teve o bairro de Pinheiros, né? Ele é um Pinheiros quase Faria Lima, né? Ele está dentro de um subsetor chamado Pinheiros ali,
mas ele é praticamente na Faria, inclusive ele é muito perto do nosso outro prédio, né, que é o FL, 1355. 1355. Então a região é muito boa, tá? A gente praticamente dobrou o aluguel em relação à nossa aquisição. Terminamos o retrofit. Hoje a gente tem muito mais questões cosméticas para a gente implantar no prédio, né? Por questão de acesso na catraca com leitura facial, por exemplo, né? E alguns pormenores. Estamos tentando implementar uma sala de podcast lá para trazer receita de área comum. Tem um inquilino, por exemplo, que é uma agência de coworking, né? Então a gente vê uma sinergia, por exemplo, para quem for lá alugar um dia, poder fazer no condomínio um podcast, e com isso a gente já ofere mais receita para o podcast. Lembrando, a gente... Pro condomínio, não para o podcast. Pro condomínio. E lembrando, a gente é proprietário majoritário no prédio e com isso acaba revertendo como receita para o fundo. E aí, assim, é um prédio que está mais maturado para venda, né? A gente vem fazendo algumas prospecções do mercado aí, de novo, contando um pouco, inclusive, como foi o processo do São Luís, né? A gente vendeu no ano passado, mas a gente começou esse trabalho muito antes, tá? A gente começou no meados de 2023, a gente começou, e a gente foi vender praticamente em meados de 2024, porque a janela de mercado, a gente tinha a proposta de venda, né? E aí a gente chegou e falou, bom, não está no preço que eu acredito. E a gente sempre bate nessa tecla de que a gente só vai vender na hora que o preço atingir o valor que a gente acredita. A gente é especialista em tijolo, a gente entende o valor do tijolo. E a gente sabe que muitas vezes a taxa de juros traz uma correlação negativa com o preço do ativo. E por isso a gente vai ver o mercado agora, como é que ele vai reagir, se é um prédio que está atrativo hoje para um desinvestimento, para um terceiro. E aí com isso a gente vai ter novamente uma nova rodada de ganho de capital, assim que a gente fizer o desinvestimento, mas de novo. Se não chegar no preço, se não chegar numa janela que a gente entende que seja atrativa, a gente ainda vai segurar o ativo até ser o momento oportuno. É bem importante destacar isso, que não é um processo tão simples a venda, né? Assim como nenhuma aquisição é simples, a venda também não é, porque quem está comprando provavelmente, se não for um family office, é um fundo, então tem que fechar a conta para quem vende e para quem compra, né? Exato. Né? E daí vão ser outras atualizações do Fujitsu? Assim, o Torre Sul, a gente tem a questão da regularização do L ponto, está praticamente já resolvido, aprovada. A mesma coisa que a gente fez no Faria Lima, a gente vem trabalhando em paralelo no Torre Sul, lembrando que o Torre Sul é um prédio classe A, é um prédio mais novo, e sempre lembrando a importância do L ponto, que é algo muito utilizado pelos C-Levels, né? A gente sabe que isso... Na cidade que a gente mora, muitas vezes o executivo ele não quer pegar o trânsito, quer chegar de helicóptero no prédio. Então, assim, é mais um atrativo. Não são muitos prédios em São Paulo, né? Apesar de muitos terem o L-ponto, se você pegar uma foto aérea no Google Maps dos prédios, você vê que tem diversos com L-ponto, né? Mas operante são pouquíssimos. Porque teve uma série de leis que aconteceram aí com alguns prefeitos aqui, que deixaram muito mais difícil ter operação de L-ponto aqui em São Paulo. Então a gente está na fase final. Fujitsu, a gente botou uma foto, só lembrando, né? A gente sempre faz apresentações temáticas, vai chegar a hora que a gente vai fazer uma do Passarelli, uma do Fujitsu. A Passarelli vamos esperar setembro, né? Vamos esperar setembro, quando que aí dá para botar... 6 anos de fundo, né? 6 anos de fundo, né? Desde o IPO, dá para ver a transformação completa. E no Fujitsu a gente começou agora, né? Acho que a gente... sempre tem que trabalhar o recurso da forma mais inteligente. Não dá para fazer retrofit todos os prédios ao mesmo tempo. A gente já explicou isso algumas vezes. E agora a gente começou pelo paisagismo da área externa do Fujitsu, praticamente terminada. A gente botou uma foto só, mas é um paisagismo que envolve todo o perímetro do prédio. E agora em agosto a gente deve começar já a reforma que a gente aprovou em assembleia, que é fazer todo o retrofit do lobby do prédio, ou seja, a área térrea vai ficar super moderna, assim como os outros prédios, banheiro, hall dos elevadores, mexer em toda a área comum, deixar o prédio bem atrativo, implementar um café na área térrea, que hoje não existe também. Então a gente deve iniciar agora em agosto, com o prazo ali de terminar essa parte de intervenção civil até o fim do ano. Aí a gente falando do 1355, a gente também sempre fala, né, o processo de retrofit, inclusive de implementar novas áreas, né, que é um potencial que a gente identificou no prédio da Faria Lima, envolve com muitas conversas com o arquiteto, muita questão do envolvimento da engenharia, entender os potenciais. Com isso a gente está fazendo estudos topográficos, a gente já fez um estudo de viabilidade técnica e legal da primeira fase, agora a gente está fazendo da segunda. E aí sim a gente vai poder ter uma foto e um panorama do que dá pra gente de fato fazer no prédio. A gente já sabe mais ou menos o que dá pra fazer,
mas aí a gente vai poder explorar alternativas, acho que esse é o ponto, né? E lembrando que toda intervenção civil demanda um bom capital, né? Então, seja construir fachada ativa, seja a gente construir área adicional, seja um retrofit de lobby, né? Então, tudo isso vai ser feito aí ao longo dos próximos anos. Algumas aprovações, né? No caso, ainda mais claro, desse, né? Ainda mais isso. E o GPA ainda está em reforço estrutural, lembrando que esse reforço a gente tem em contrato, né, que ele é previsto para o Pão de Açúcar fazer, então a gente tem um consultor que a cada 10 dias vai visitar lá o andamento das obras, acho que está caminhando bem, a gente está chegando aí mais perto do final, a gente sempre vai comunicando aqui, conforme tiver uma novidade a gente terminar, a gente coloca no relatório aqui. O que eu queria destacar agora é assim, quais são as perspectivas para os próximos 6 meses? Então a gente falou que a gente está colocando o Passarelli, tentando, né, ver a possibilidade de vender, mas que isso é um processo moroso e o fundo vai chegar nesse segundo semestre, então a gente entra no fundo a gente teve um yield bem alto, né, a gente vai falar depois dos números, mas a gente entra numa estabilidade agora, né, se a gente continuar com 100% locado, numa distribuição, né, Nardi? Sim. Então assim, tem... Vai cair ali, né, pro patamar ali das bandas de 72 a 76 centavos. Lembrando, ali está muito mais próximo do resultado recorrente do fundo, tá? A gente vem trabalhando algumas revisionais aqui de contratos, podem incrementar de forma marginal o retorno, mas nada disso está projetado, óbvio, né? A gente sempre divulga aqui quando revisiona alguma coisa. Mas esses 74 centavos, lembrando, que é quase 1% ao mês ainda, né? Exato. Então... E o que é importante falar, que a gente fala todo mês, a gente reforça, é que agora o segundo semestre é o momento de comprar o TEP, assim, se a gente tivesse que dar o call de compra agora, porque a distribuição do primeiro semestre do ano que vem será alta. Sim. Então é o momento agora do tipo, aguentar, entrar agora, porque provavelmente algumas pessoas, alguns investidores vão vender em função da última distribuição que foi alta, vou começar a vender. Então seria assim, se eu tivesse que falar o call de compra, é agora. Tanto é que todos os relatórios que a gente vê, o TEP está sempre no call de compra, né? E eu acho que a gente chegou num platô também da taxa de juros aqui, né? Óbvio, a gente sabe como é o Brasil, é incerto, mas assim, hoje a gente está ali no ápice da taxa de juros e acho que pensando ali numa janela de 1 ano, a tendência é que a gente possa vir a ter alguma corte na taxa de juros e a gente vai andar junto. Além disso, vai ter o ganho de capital, né? Então, é uma boa janela para se posicionar de fato. Vamos falar dos números de fechamento de junho? Vamos, então a gente fechou aqui a cota 84,46, é um PVP de 0,88. A gente sempre ressalta que é um deságio baixo para tijolo. Não é motivo de orgulho ter deságio, mas quando a gente olha os concorrentes aqui, os fundos que são pares da gente, realmente a gente está com menos deságio. Isso sempre traduz a solidez dos resultados, o quanto que os investidores acreditam no fundo. A gente fechou ali então com 29.296 cotistas. A gente teve quase 200 cotistas a mais esse mês, né, Bia? E a gente sempre a gente comemora muito quando a gente aumenta, porque se a gente acompanhar a tendência de cotistas de tijolo, com essa taxa de juros, geralmente elas caem, tá? Então, mostra que o pessoal está bem animado aí para continuar entrando no fundo. Mesmo que sejam 200 cotistas, é quase 1% a mais de cotista no mês. Então, a gente está bem feliz aqui. Distribuímos aí 1,10, equivalente a 1,30 de dividend yield, anualizado, então 16,79% ao ano. Líquido, acho que é super importante falar, né? Líquido, 135% do CDI líquido, né? Continuamos sem vacância física aí pelo 22º mês. A vacância financeira ela sempre oscila, tá? A gente já teve questionamento, depois a gente vai gravar um vídeo aqui para falar sobre algumas perguntas que a gente recebeu no nosso Google Forms, né? E tem alguns questionamentos de vacância financeira. Qual que é a trajetória da vacância financeira? Eu não sei, porque se nada tivesse acontecido, ela deveria estar caindo, porque não está tendo nenhuma relocação e, assim, teoricamente, descontos vão caindo. Só que nesse processo de revisional, muitas vezes a gente aumenta o valor de aluguel e a gente dá um fôlego para o inquilino chegar lá. Então, pode se traduzir em vacância financeira, porém, muitas vezes ela é benéfica, ela traduz, no nosso fundo exclusivo, que tem tudo vago, que tem tudo ocupado, muitas vezes o aumento da vacância financeira significa que a gente registrou algum contrato, tá? Então, e aí a gente está com o Volt ali, para alguns que perguntaram também, o Volt é o prazo médio ponderado dos contratos que a gente tem no fundo referente à área privativa. Então, se
Se você juntar todos os contratos de locação, o prazo de vigência é como se a gente tivesse, os 38 mil metros tivessem um prazo médio de locação de 6 anos. Então, daqui 6 anos venceria o contrato de locação, tá? Então, mais ou menos esse é o prazo conceito. médio. Só lembrando que tem um contrato, que é do GGPA, que ele realmente puxa para cima essa questão, porque foram... Foi 15 anos. 15 anos, exato. Então, por isso que é super importante destacar. Certo, isso. É isso, obrigada, Nádia. Obrigado, a gente Bia. está super à disposição no ri@telos.com.br. Obrigada. Obrigado.